Assim diz o Senhor, o valor da palavra de Deus. Por Charles Haddon Spurgeon. Assim diz o Senhor. Ezequiel 11:5. O sábio afirma: onde está a palavra de um rei, há poder. Que poder imenso deve haver, portanto, onde está a palavra do Rei dos Reis, que governa sobre tudo. Não precisamos conjecturar sobre o poder da palavra divina, pois sabemos que pelos mandamentos do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca todo o exército deles. Do nada, a gloriosa criação surgiu ao comando do Altíssimo. Quando a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, bastou aquela voz solene: haja luz, e a luz existiu. A palavra de Deus foi suficiente para construir o templo do universo, dos alicerces aos pináculos. Essa mesma palavra sustenta tudo pelo seu poder e governa todas as coisas pela sua força. Os pilares dos céus permanecem firmes, porque a palavra divina os fixou em suas bases. Não serão abalados até que essa mesma palavra onipotente os mande mover. Então, como a espuma de um momento se dissolve na onda que a carrega e desaparece para sempre, assim toda a criação se desfará. A palavra que criou também destruirá. Mas até que essa palavra seja pronunciada, cada átomo deste mundo é imperecível. Considerai, meus irmãos, que poder está concentrado naquele que está vestido com uma roupa mergulhada em sangue, e cujo nome é o Verbo de Deus. Com que poder glorioso nosso Senhor Jesus Cristo carregou o fardo dos nossos pecados, levou esse peso até a cruz e o lançou para sempre no mar vermelho do seu próprio sangue expiatório. Vós sabeis como ele arrombou as barras da morte, arrancou os portões do sepulcro, derrubou todos os exércitos do inferno e arrastou os mais poderosos principados das trevas, como cativos em seu carro triunfal. Hoje, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade. Os céus e a terra o saúdam como o Verbo Onipotente. Ele sustenta a vida espiritual de todo o seu povo, alimentando-o com a sua própria pessoa, e a seu tempo aperfeiçoará os seus santos e os apresentará sem mancha diante do trono do seu Pai. Devemos, portanto, curvar-nos com reverência diante daquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus, pois ela contém em si mesma o mais alto grau de poder, e é sempre o meio pelo qual a onipotência divina se manifesta. É na palavra que devemos encontrar sabedoria e poder, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O mais leve sussurro da voz de Jeová deve nos encher de solene temor e exigir a mais profunda obediência das nossas almas. Irmãos, quão cuidadosos devemos ser para não erguer no templo de Deus nada que se oponha à sua palavra, para não permitir que os ensinamentos de uma criatura usurpem a honra devida somente ao Senhor. Assim diz a antiguidade, assim diz a autoridade, assim diz o conhecimento, assim diz a experiência. Esses não passam de ídolos que profanam o templo de Deus. Que seja de nós, como iconoclastas corajosos, despedaçá-los sem misericórdia, pois usurpam o lugar da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Este é o lema do nosso estandarte, o grito de guerra do nosso conflito espiritual, a espada com a qual esperamos ainda ferir os poderosos que se levantam contra a verdade de Deus. Nada resistirá a esta arma no dia em que Deus sair do seu esconderijo. Pois mesmo nesta hora, quando assim diz o Senhor, soa da trombeta dos ministros do Senhor, os exércitos de Midian começam a tremer, pois bem sabem o poder daquele terrível grito de guerra nos dias de outrora. Esta manhã, procurarei mostrar, brevemente, o valor de um assim diz o Senhor, e em seguida pedirei, com toda a calma de espírito que consigo reunir, um assim diz o Senhor,
para certas coisas que são recebidas e praticadas na igreja estabelecida do nosso país, encerrando com uma palavra de aplicação pessoal, suplicando que busqueis um assim diz o Senhor, para qualquer esperança que nutres de ser herdeiro da herança dos santos na luz. 1. Consideremos o valor de um assim diz o Senhor. Nossa primeira observação é que ele é a mensagem do ministro. Se ele é ministro de Deus, não fundamenta seu ensino na própria autoridade, pois então sua mensagem seria apenas a dele mesmo, sem valor algum, mas apresenta a autoridade do seu mestre, e ninguém pode contradizê-lo. Ele reivindica a atenção dos homens com base no fato de que proclama um assim diz o Senhor. Não importa quão idoso seja, ele não proclama a verdade como mero resultado de longas pesquisas ou experiência extraordinária, mas a fundamenta no assim diz o Senhor. Assim falou o venerando Josué, que por muitos anos conheceu a fidelidade de Deus e estava prestes a morrer. Ele cantava seu canto do cisne, pregava seu último sermão, mas não o iniciou com assim digo pela minha idade, nem assim digo pela minha própria autoridade, mas assim diz o Senhor Deus de Israel. Um ministro enviado por Deus é o embaixador do Altíssimo, mas não tem o direito de ir além da sua comissão, e quando o faz, seu ofício não pode sustentá-lo. Os profetas de Deus não diziam, assim falo eu como profeta, mas assim diz o Senhor. Quando o profeta veio nos dias de Gideão e falou ao Israel desviado, abriu a boca com assim diz o Senhor Deus de Israel. Percorrei as páginas de Isaías e notai com que frequência ele cita a autoridade divina. Estudai as palavras lamentosas de Jeremias e observai com que solenidade seus clamores proféticos são precedidos de assim diz o Senhor. E o sublime Ezequiel, a quem foram dados, por assim dizer, 6 pares de asas para que pudesse alçar voos mais elevados do que a águia, nem mesmo ele confiou na sublimidade de sua linguagem ou na glória de suas imagens, mas encontrou a força dos seus nervos no assim diz o Senhor Deus. Esta é a colher e o martelo dos construtores de Deus. Esta é a trombeta dos seus sentinelas e a espada dos seus guerreiros. Ai do homem que vem em outro nome. Se nós ou um anjo do céu vos pregar qualquer coisa além de um assim diz o Senhor, não nos deis ouvidos, mas apegai-vos à verdade que está em Jesus. À lei e ao testemunho, se não falarmos segundo esta palavra, é porque não há luz em nós. Assim diz o Senhor, é a única autoridade na igreja de Deus. Quando o tabernáculo foi armado no deserto, qual era a autoridade para seu comprimento e sua largura? Por que o altar do incenso devia ser colocado aqui e o lavabo de bronze ali? Por que tantos cordeiros ou touros deviam ser oferecidos em determinado dia? Por que a Páscoa devia ser assada inteira e não cozida? Simplesmente porque Deus havia mostrado tudo isso a Moisés no Monte Santo, e assim havia falado Jeová. Cuida de fazê-lo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. É assim também na igreja nos dias atuais. Os verdadeiros servos de Deus exigem ver para todas as ordenanças e doutrinas eclesiásticas a expressa autoridade do único mestre e senhor da igreja. Eles se lembram de que o Senhor Jesus mandou os apóstolos ensinar os crentes a guardar tudo o que ele havia ordenado, mas não deu a eles, nem a nenhum homem, poder para alterar seus próprios mandamentos. O Espírito Santo revelou muita verdade preciosa e santo preceito por meio dos apóstolos, e ao seu ensino daríamos ouvidos atentos. Mas quando os homens citam a autoridade dos pais, concílios e bispos, cedemos lugar à sujeição? Não, nem por uma hora. Podem citar Ireneu ou Cipriano, Agostinho ou Crisóstomo. Podem lembrar-nos dos dogmas de Lutero ou Calvino. Podem buscar autoridade em Simeon, Wesley ou Gill. Ouviremos as opiniões desses grandes homens com o respeito que merecem como homens. Mas, tendo feito isso, negamos que tenhamos qualquer coisa a ver com esses homens como autoridades na Igreja de Deus, pois ali nada tem autoridade senão, assim diz o Senhor dos Exércitos.
Sim, mesmo que nos tragais o consentimento unânime de toda a tradição, mesmo que citeis precedentes veneráveis com 15, 16 ou 17 séculos de antiguidade, queimamos tudo isso como entulho sem valor, a menos que aponteis o trecho da Sagrada Escritura que garante que a coisa é de Deus. Podeis ainda alegar, além de toda essa venerável autoridade, a beleza da cerimônia e sua utilidade para os que dela participam. Mas tudo isso é irrelevante para o ponto, pois para a verdadeira Igreja de Deus, a única questão é esta: há assim diz o Senhor para isso, e se a autoridade divina não for apresentada, os homens fiéis expulsam o intruso como astúcia humana. 3. Assim diz o Senhor é a palavra mais apropriada de repreensão para os santos que erram. O povo de Deus, quando erra e é repreendido, ainda que da maneira mais gentil, é demasiado propenso a ressentir a correção. Mas quando podemos vir até eles com "Assim diz o Senhor", se houver uma centelha de vida espiritual ainda acesa, ela certamente se inflamará com essa chama. Quando o homem de Deus veio a Eli, como o coração de Eli tremeu quando ele começou. Assim diz o Senhor, e descreveu a ruína da sua casa, porque seus filhos se haviam tornado vis, e ele não os havia repreendido. Davi, o rei, poderia ter se irritado com Natã por causa da parábola pessoal e sua aplicação penetrante. Mas sua ira foi detida. Melhor ainda, seu coração foi quebrantado. Porque o profeta pôde dizer: "Assim diz o Senhor". Meus caros irmãos em Cristo, muitas vezes nos levantamos em ira contra as provas intrusivas de homens ignorantes. Mas espero que tenhamos sentido com muito mais frequência o poder derretedor de "Assim diz o Senhor". Quando o coração está certo, a palavra de Deus nos amolece suavemente, como o sopro do vento sul derrete os rios congelados. Assim diz o Senhor, é o único fundamento sólido de consolo para o povo de Deus. Onde pode um filho de Deus encontrar verdadeiro consolo, senão naquilo que sai da boca do Altíssimo? O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Achei as tuas palavras e as comi. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Quando Natã veio contar a Davi a aliança que o Senhor estabeleceria com ele e com a sua casa, Davi dificilmente teria acreditado em tão grande misericórdia se o profeta não houvesse começado com "Assim diz o Senhor". Não era "Assim diz Natã", nem "Assim dizem os antigos", mas "Assim diz o Senhor". E o coração de Davi estava cheio de santa alegria, ao ver que a aliança estava ordenada em tudo e era firme. Quando Ezequias estava doente de morte, virou o rosto para a parede e orou. Mas não havia consolo para o suplicante real até que o profeta viesse com "Assim diz o Senhor". E quando Senaqueribe estava prestes a sitiar Jerusalém, Ezequias orou juntamente com o povo, mas não podiam imaginar que um gancho seria posto na mandíbula do poderoso assírio para fazê-lo retornar pelo caminho por onde viera, até que o profeta reconfortou seus corações com "Assim diz o Senhor". Os filhos e filhas de Sião se alimentam da palavra certa do seu Deus fiel. Irmãos, não preciso me estender aqui, pois espero que a maioria de vós conheça o precioso valor de uma promessa divina. Nada é necessário para sustentar a sua alma nas piores tribulações, senão a palavra de Deus aplicada com poder. Deus pode não enviar um amigo, pode não levantar um libertador, mas se Ele vos der apenas a fé na sua palavra, isso será suficiente. Martinho Lutero disse: "Fiz um pacto com meu Senhor de que Ele não me enviaria visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou contente com este único dom das Escrituras, que ensina e supre abundantemente tudo o que é necessário, tanto para esta quanto para a que há de vir. Ó Senhor, alimentai-me somente com a Tua palavra, e não invejarei os reis com suas iguarias, nem mesmo os anjos ao redor do Teu trono, com o pão do céu com o qual vivem." Ainda mais, assim diz o Senhor, é aquilo com que devemos confrontar os inimigos do Senhor.
Quando Moisés entrou diante do faraó, as palavras que usou não foram: os anciãos de Israel consultaram e assim me mandaram dizer. Nem nosso pai Abraão disse certa vez e suas palavras nos foram transmitidas por longa tradição. Tal discurso seria facilmente resistido. Mas ele confrontou o soberbo monarca com: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. E foi o poder dessa palavra divina que fez chover praga sobre os campos de Zoan e que libertou os cativos com prata e ouro. O faraó poderia se gabar: quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz? Mas em breve soube que a palavra de Jeová era mais poderosa do que todos os cavaleiros e carros do Egito, e não poderia ser resistida sem uma derrota terrível. Até hoje, se quisermos quebrar os corações dos pecadores, nosso martelo deve ser: assim diz o Senhor. E se quisermos atraí-los à obediência ao Rei Jesus, nossos argumentos devem vir da própria palavra dele. Tenho observado muitas vezes nas conversões que, embora às vezes algum trecho específico do sermão seja citado pela pessoa convertida como meio de iluminação, na maioria dos casos é o texto ou alguma passagem das Escrituras citada durante o sermão que é abençoada para realizar a obra. McCheyne diz: podeis ter certeza, é a palavra de Deus, não o nosso comentário sobre ela, que salva as almas. E assim é. Usemos muita escritura, muito da prata pura da sagrada revelação, e nenhuma liga humana. O que é a palha comparada ao trigo, diz o Senhor. Para encerrar este ponto, tal é a autoridade de um assim diz o Senhor, que ele não pode ser desprezado sem trazer sobre o transgressor a mais severa punição. Samuel veio a Saul com assim diz o Senhor, e lhe ordenou que destruísse os amalequitas. Devia exterminá-los completamente, sem poupar sequer um. Mas Saul preservou os melhores animais e o gado, e trouxe Agag. E qual foi o resultado? Seu reino lhe foi tirado e dado a um vizinho melhor do que ele. E porque se exaltou desmesuradamente ao agir contrariamente à letra do mandamento de Deus, foi afastado para sempre do domínio sobre Israel. E notai estas palavras: se qualquer igreja na cristandade continuar, depois de receber luz e depois de ser claramente repreendida, a andar contrariamente à palavra de Deus e a ensinar o que é inconsistente com as sagradas escrituras, assim como Saul foi afastado do reino, também essa igreja será afastada da presença do Senhor dos Exércitos. E se algum homem, seja quem for, após receber luz do alto, continua deliberadamente a fechar os olhos, não será, se for herdeiro do céu, rejeitado da salvação eterna, mas será apartado de grande parte da utilidade e do consolo que de outra forma poderia ter desfrutado. Ele conheceu a vontade do seu mestre e não a cumpriu. Será castigado com muitos açoites. Ele tem sido como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, e sua boca será contida com freio e rédea. Muitas angústias virão sobre os que ousam se lançar contra os escudos de Jeová, opondo-se ao seu assim diz o Senhor. Sobre quem quer que essa pedra caia, ela o esmigalhará, e quem sobre ela cair, será em sua própria ruína. Ó, meus irmãos, quem dera que tremêssemos mais e tivéssemos mais reverência pela palavra de Deus. Temo que muitos tratem as coisas de Deus como se fossem meras opiniões, mas lembrai-vos de que a opinião não governa na casa de Deus. A palavra de Deus, e não a opinião do homem, reivindica a vossa lealdade. Lembrai-vos de que, embora uma consciência ignorante possa não nos acusar de erro, se andarmos contrariamente à palavra de Deus, nossa conscienciosidade não nos livra do pecado, pois a consciência não é o árbitro soberano do certo e o errado, mas a clara palavra de Deus é a regra da equidade. Não peco tão gravemente como se pecasse contra a minha consciência, mas ainda peco se, tendo uma consciência não iluminada, transgrido na ignorância. Mas se voluntariamente mantenho minha consciência nas trevas e persisto em erros que poderia facilmente reconhecer como tais, por um pouco de reflexão e busca na palavra de Deus, então minha consciência não me oferece desculpa alguma, pois sou culpado de vendarmos o guia que escolhemos, e sabendo que está vendado,
sou culpado da loucura de deixá-lo me conduzir à rebeldia contra Deus. Ó Igreja de Deus, ouça a voz do seu grande fundador e Senhor. Qualquer que violar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ó, que tenhamos uma integridade firme que se apegue à palavra e jamais dela se aparte, aconteça o que acontecer. Isso é tudo a respeito do valor de um, assim diz o Senhor. Este é parte do sermão número 591, pregado na manhã de domingo, 25 de setembro de 1864, no Metropolitan Tabernacle, em Newington, Londres, por Charles Haddon Spurgeon. Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim você poderá acompanhar outras mensagens como esta que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.